Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje mais uma atualização dela, da Vale. Tá? Petrobras sobe para chuchu, então vou deixar ela um pouquinho mais para o final de semana, porque quando sobe tá tudo em ordem, mas Vale, pessoal, Vale despenca aqui 3,24% neste exato dia que vos falo, que é o dia 18 de outubro, agora são 13 horas e 13 minutos. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, que vez ou outra se transforma também no Clube da Vale, Clube da Petro, Clube Nação, que está sendo muito volátil nos últimos dias. E hoje o papo vai ser Vale, mas já ativem as notificações, pessoal, porque vai ter vídeo sobre a Gerdau também, tá? Então quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? A oscilação da Vale no dia, um pouquinho do meu comentário aqui sobre os dados econômicos da China, o que o mercado está precificando, dados de produção da própria Vale ficam, né, a gente tira um pouquinho, tá? Tira um pouquinho do foco, porque acabou não tendo uma precificação interessante. O que está fazendo preço é o Globo. Tá? E o Globo o que é? Taxa de juros americana abrindo para chuchu, por hora o petróleo ainda pressionado por um movimento mais de oferta, já o minério segue num tom ali bem lateral, bem suspeito e à espera de uma grande volatilidade. Então a gente vai falar sobre o minério, vai comentar sobre esse resultado do terceiro trimestre, que na minha expectativa, pessoal, tende a ter uma melhora em relação ao segundo tri. E eu vou explicar o porquê, falando sobre o FEF, que é o gráfico do minério em Singapura, e falando também sobre o dólar. Tá? Passado isso, a gente vai para um relatório aqui do pessoal da TC, do Vinícius Stenisk, créditos para eles, tá, pessoal, que fala sobre a Vale com preço-alvo, um pouquinho sobre a produção e vendas desse terceiro trimestre, depois um pouquinho de fluxo, tá? E terminamos aí sim com a Vale Futebol Clube, né? Os nossos pontos atualizadinhos, pré-resultado, ainda tem dividendo esse ano, pessoal. Minha expectativa para o minério, minha expectativa também para a Bolsa de Valores de maneira geral, certo? Sem mais delongas, disclaimer na tela, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. E vira e mexe, pessoal, a gente concentra um pouquinho as análises em um ativo ou em outro devido à volatilidade, e a Vale acho que exige aí um carinho um pouquinho maior, pelo menos no curto prazo, para comentar sobre oscilação, para quem liga também para o papo comportamental, e a gente vai linkando sempre com um pouquinho do macro, tá? Bom, sem mais delongas, pessoal, o que está fazendo o preço hoje, né, no Ibovespa? É o Brasil? Não, não é. Tá? É a dinâmica que nós estamos vivendo no mundo, onde dólar ganha força, DXY no caso, já trouxe vídeo aqui no canal, e também a curva de juros, né, acaba abrindo pra caramba nos Estados Unidos, exigindo um prêmio maior. Estados Unidos que estão tentando se financiar hoje num leilão de 20 anos, então muita atenção para a demanda. Tá? Se os investidores, outros países, né, basicamente, estão dispostos a financiar os Estados Unidos num tempo tão longevo quanto esse, porque os Estados Unidos está com um fiscal bem arriscado, tem eleições ano que vem. Então, nesse momento, a gente vive numa nuvem aí. Além dos conflitos geopolíticos que geram muita incerteza, nós temos a principal economia que está forte, muito forte, tá? A principal economia que está forte, porém forte com rodinhas, forte com o fiscal ligado. E esse fiscal exige um prêmio maior dos financiadores, mundo afora, e é isso que os Estados Unidos está vivendo nesse momento. Então, nós temos os investidores pedindo mais prêmio para financiar os Estados Unidos, fortalecendo o dólar, então, porque o Fed e o Tesouro, americano tem que levar os juros para trazer demanda de volta para o financiamento, tá, da sua economia, que há necessidade disso, tá? E nós temos um outro trade. Como o dólar se fortaleceu muito perante outras moedas nos últimos 3 meses, o gráfico do DXY, né, é uma linha reta, 8 semanas seguidas de alta, aquela coisa toda, muitos países, para defender as suas moedas, países entenda como a China, por exemplo, estão vendendo títulos americanos para resgatar o dólar, tá, e jogar na sua economia para estabilizar a moeda. Então nós estamos vendo nesse momento uma certa escassez de dólar, não porque a economia americana está forte por si só. É fato, sim. Pelo fiscal ligado? Sim. Mas também porque países, para defender a sua moeda, ali para estabilizar um pouco o seu câmbio, estão vendendo títulos americanos e reforçando, tá, esses dólares que então conseguiram com a venda dos títulos nas suas economias, estabilizando as moedas. China está fazendo muito isso. Tá? E um terceiro ponto, aquele clássico, poxa, nós estamos vivendo ali uma desdolarização do mundo, depois do que os Estados Unidos fez com a Rússia, com as sanções, etc. Tem vários bancos centrais e economias e estados mundo afora caprichando nas suas reservas em ouro e nem tanto assim dolarizando suas reservas. Então a gente tem essa dinâmica, pessoal, muito turbulenta
de dólar se fortalece porque a economia americana ainda não arrefece. Dólar se fortalece porque há uma fuga ali de compradores dos seus títulos e muito pelo contrário, há vendedores dos seus títulos. Então a gente vê lá os yields subindo, o dólar ganhando força e isso ofuscou e está ofuscando o nosso corte de juros, por exemplo, aqui no Brasil. Tá gerando uma certa dificuldade, o nosso câmbio está subindo, tá? Então a gente não está vivendo aquilo que gostaria que vivesse nas últimas vezes que aconteceu, aquele corte de juros aqui na Selic e uma certa, vamos dizer assim, estabilidade, dívida, etc., na parte dos Estados Unidos. Não estamos vivendo isso. Quem que está apanhando hoje, pessoal? Minério de ferro. E a gente pode olhar para o minério de ferro, né, com a narrativa clássica da Faria Lima ou clássica de Wall Street, né? Ontem, pessoal, vulgo dia 17, saíram dados econômicos da China. Tivemos lá o PIB, cresceu 4,9%, né? O que nós estávamos olhando ali, ou pelo menos o que o mercado esperava era 4,4%. A produção industrial cresceu 4,5%, a previsão era de 4,3%, e as vendas no varejo, ano contra ano, cresceram 5,5%, o esperado era 4,9%. O que nós temos que ver aqui? A produção industrial, apesar de ter sido acima da projeção, tá, veio mais ou menos em linha com a anterior, ou seja, a China está numa estabilidade de crescimento, é isso que aponta. O crescimento, o PIB, ali, o GDP, né, ano contra ano, pelo oposto, está desacelerando. O anterior foi de 6,3%, o atual foi de 4,9%, apesar de ter sido acima do 4,4%, é um pouco abaixo. Aqui, pessoal, são várias tentativas de analisar por que o mercado está batendo tanto nas siderurgias, tá? Apesar dos estoques na China estarem abaixo do esperado, nós temos nesse momento o mercado fazendo uma leitura de que os dados vieram em linha com o esperado 5% que o Politburo quer. Então, 5% é a meta do governo chinês para o seu PIB. Como veio 4,9%, está estabilizando nessa faixa entre 4,9%, 4,5%, 5,5,5%, pessoal. A Wall Street e todos os investidores estão falando assim, putz, eu acho que a China não vai ligar sua bazuca fiscal. Tá? Por quê? Porque já está atingindo aquilo que é a meta, que é 5% de crescimento de PIB no ano. Com isso, pessoal, há um sell-off. Por mais que Vale tenha produzido mais ou menos, tenha um resultado melhor ou pior, há um sell-off da classe. Rio Tinto, BHP, Vale, Anglo América, tudo pro vinagre. Tá? O que vai salvar essas companhias são os dividendos, são os resultados corporativos. Então, hoje, especificamente, pós-dados chineses, quanto mais a China, vamos dizer assim, consegue, ou pelo menos traz números que convergem para sua meta de 5% de PIB, eu acho que menos especulação vai ter no minério. Menos especulação vai ter nas ações ligadas à China, especificamente de construção civil, né, industrial, manufatura, etc., como é o minério de ferro, como é a Vale. Então, pessoal, aqui é muito difícil porque não é lógico, né? São narrativas, mas narrativas fazem preço. Né? Aqui no canal a gente sempre fala, né, pro cenário macro, é o mais importante, os dados, o PIB, o CAGED, o IPCA, vendas no varejo, vendas de casas usadas, vendas de casa nova, construção de casas novas, permissão para construção de casas novas, etc. Tudo isso é importante. Tá? Mas a narrativa por trás acaba também sendo logo em segundo colocado. Então, se eu tivesse que elencar, eu colocaria cenário macro mais importante para tomar decisão de investimento, tá bom, pessoal? Depois a narrativa, o que o mercado financeiro, o que o dinheiro gordo tá né, tendo de compreensão ali, de compra, o que ele está entendendo sobre aquilo, de interpretação dos dados. Então, a narrativa em segundo. Em terceiro, a gente vai para o fundamento. Em quarto, valuation. Lá em quinto, a gente desce para análise técnica. Então, se eu tivesse que comentar, seria isso. O que está fazendo preço hoje? A segunda, que é a narrativa. Tá? A Vale hoje cai 3%. Tá bom? Minério de ferro, pessoal. Minério de ferro está estável. Tá? Não cai 3%. Está bem estável. No meu cenário base, está ótimo. Eu acho que antes dele decolar para o 145, para o 154, caso China comece a passar desses 5%, ou China reporte um 3% de crescimento em novembro, um 3,5%, exigindo do Politburo, tá, uma super bazuca. Então o mercado hoje da China, pessoal, exige os opostos. Ou um dado que venha muito, mas muito acima do consenso, ou um dado que venha abaixo do consenso, muito abaixo do consenso. Qualquer dado que fique mais ou menos próximo, orbite do consenso, é venda de China.
em compra de renda fixa americana. Dá mais yield, dá mais juros, tá? Dá mais retorno. Então eu acho que o trade de China precisa dos extremos nesse quarto tri, senão fica um trade de dividendos. Vale vai pagar bons dividendos, tá? Por que eu acho que a Vale vai pagar bons dividendos, pessoal? Porque o minério está em bom preço, está estável a 115, China está reaberta, não está fechada, então a máxima de 2022 pode facilmente ser rompida, tá? Em 2023 talvez não, mas em 2024 por que não? Porque agora estamos reabertos, estoque está baixo por lá, e ano que vem vai ter uma nova meta de PIB. Esse ano é 5, está em 4,9, está chegando, ou seja, o mercado já começa a perder as expectativas de novos estímulos para esse ano, e isso pode amansar o minério de ferro, pode amansar o trade da Vale, por exemplo. Mas do segundo tri para o terceiro tri, pessoal, esse gráfico aqui é do minério de ferro, eu trago para vocês os últimos 3 meses e está na base log de porcentagem. Então o minério de ferro, no trimestre que a Vale vai reportar, subiu ali cerca de 1,63%. O dólar, por sua vez, subiu 5,46%. Tá? E a China cresceu 4,9%. Então eu creio que os resultados da Vale devem ser, bons, melhores do que o segundo. Porque viu ali os termos de troca melhorarem na margem, no minério, mas no câmbio, 5,46% é uma melhora substancial e no PIB chinês também é uma melhora de volume, né? Então o volume deve ser melhor e os termos de troca na margem melhor também. Então uma expectativa de resultado para a Vale um pouquinho melhor nesse terceiro trimestre. Preço-alvo do pessoal do TC, créditos para o Vinícius Stenisk, tá? Preço-alvo de R$ 83, tá? Para Vale. Beleza, pessoal? E ele comenta, a Vale anunciou uma produção, tá, de 86 milhões de toneladas, aqui me perdoe, pessoal, creio que seja milhões de toneladas de minério de ferro, superando nossas estimativas de 4,4% em comparação aos 82,6 milhões de toneladas esperados. Como previsto, a produção anual em comparação com o ano anterior registrou queda de 4%, embora permaneça substancial e esteja no caminho para atingir a meta de produção para o ano de 2023. Essa diminuição se deve principalmente à disponibilidade reduzida de minério de ferro, run of mine. Tá? Por outro lado, a qualidade do minério de ferro melhorou graças ao aumento da produção da mina S11D e à entrada da operação da barragem do Torto na produção de pelotas de Brucutu. A maior produção de Pelotas possibilita a Vale vender um minério de teor superior, que é comercializado com um prêmio em relação ao minério de ferro referência a 62%, que inclusive esse 62%, pessoal, é o que eu trago para vocês de preço. Tá? Esse minério que eu uso, FEF, é o minério 62%. Tá? Teor 62%. Beleza? Tá? Então ela está produzindo um minério melhor, tá? Melhor do que esse 62%, resultando em um aumento do fluxo de caixa e valor para os acionistas. Além disso, as vendas do minério de ferro cresceram 6,6%, impulsionadas por um ambiente favorável. Tá? Então, pessoal, eu considero que o terceiro TRI deve vir melhor do que o segundo TRI. Tá? Logo, os dividendos também um pouco mais robustos e a gente tem a expectativa, então, que o trade de crescimento das commodities se transforme, principalmente nas commodities metálicas, se transforme em trades de dividendos, de renda, básico. Tá? É o que o próprio gráfico do minério mostra pra gente. Uma tendência que ainda é de baixa, mas tende em 2023 a perder a baixa e ganhar a lateral. Se vamos para uma expansão de preços, tá? Com um novo crescimento no mundo, com inflação baixa, ou se vamos para uma depressão, tá? Para uma recessão, pessoal, não é 2023 que vai nos dizer. Então qualquer chutômetro aqui eu acho que seria bem leviano. Beleza? Fluxo, pessoal, que é importante. Esse fluxo não está vindo por parte do local. Então, o institucional local está retirando aqui, está retirando no mês, tá? 2 bi. 2 bi é o maior fluxo, pessoal. É de retirada do institucional. Se tem alguém aqui que está saindo fora, tá? É institucional no mês de outubro, recolhendo um pouco dos seus aportes, é o institucional brasileiro, tá? Investidores individuais, pequena mão, os investidores estrangeiros muito pequena na mão, então não tem participação de gringo, não teve participação de gringo em outubro. Tá? As instituições financeiras, essas sim, estão começando a aportar um pouquinho mais. Tá? No acumulado do ano, o institucional brasileiro retira quase 33 bi. Isso aqui, pessoal, não julguem, tá? Isso aqui tem muito a ver com saque de fundo de ação, saques, tá? Então não julgue que, o cara tá pessimista com o Brasil. Pode ser, mas a maioria é saque. Tá, dos clientes, certo? O investidor estrangeiro continua sendo mais comprado
na bolsa no ano e também no acumulado dos últimos 12 meses. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com esse gráfico do TC aqui é que o fluxo também não mostra que a queda da bolsa ainda é uma super oportunidade, pelo menos uma oportunidade que vai durar pouco. Não, me parece que o fluxo ainda, se está virando, bem lentamente está. Tá? Não é um negócio enérgico, não estamos aí diante de uma grande oportunidade, seja na Vale ou na bolsa. Tá? Acho que parcimônia ainda é bem interessante para você. Fazer contas também, né? Que agora nós temos aí grandes oportunidades na bolsa, grandes oportunidades na renda fixa, na americana principalmente, grandes oportunidades talvez em commodities como ouro, celulose, urânio, ou seja, tem um monte de oportunidade, tá? Não há uma única classe de ativo que você fala assim, putz, é ali, tá? Eu acho que a assimetria maior está na renda fixa americana hoje, mas você também pode achar assimetrias melhores, ou boas também, na minha opinião, em outros mercados. Vale, pessoal, para finalizar o vídeo, com essa lateralização, faz totalmente sentido, trade de dividendos. Quando começa o desconto da Vale com esse cenário atual de 2023, pessoal, em R$ 64,06. Tá? Depois R$ 63,18, R$ 63,04, R$ 62,81, R$ 62,44. Eu acho que faz sentido você esperar mais um mês de lateralização ou de manutenção dessa lateralização. Não temos um gatilho. China está chegando aos seus 5%, o minério está lá nos seus 120, 117 e a Vale está lateral. Então isso é um sinal mínimo de que o mercado está tipo assim, ó, putz, cara, prefiro eu investir na China ou pegar 5% ao ano em dólar, tá? No Fed Funds. Eu acho que já há essa dúvida entre vamos investir em crescimento ou vamos investir em renda fácil, risco zero, Fed Funds. Então acompanhar DXY, acompanhar a curva de juros americana, agora sim, nesse terceiro trimestre em diante, está batendo em commodities, não bate tão forte no minério de ferro, e no petróleo, pessoal, porque o minério tem uma dinâmica chinesa que está reaberta e o petróleo tem uma dinâmica agora de oferta, conflito, etc. E de restrição de oferta, né? Mas se nós olharmos aí na economia real como um todo, crédito já está sendo difícil de ser rolado, empresas já estão pedindo falência e isso, de certa maneira, no médio prazo, bate em commodities. Tá? Vai bater em consumo e crescimento. Então a Faria Lima sempre tenta pensar na frente. A gente está olhando, claro, o trade de que, beleza, commodities ainda a gente não vende, mas o que a gente está mais comprando é dólar. O que a gente mais está comprando é dívida americana, dívida do governo, renda fixa, aquela coisa toda. A gente vê o fluxo claramente indo para o dólar, claramente indo para a renda fixa americana. Nem o S&P, que tem dentro dele a concentração nas principais empresas que estão com um colchão de liquidez gigantesco, não precisam de um Fed Funds a 5% porque tem dinheiro em caixa, nem elas estão ali pujantes. A Microsoft, a Apple, etc. Até elas estão sentindo um pouco esse baque, desse fluxo rotacionando. Tá? Até quando, pessoal? É bola de cristal. Tá? Mas o importante é, outubro não é a bola da vez. Tá? Não é, infelizmente, a bola da vez para os emergentes. Não me parece que vai ser o mês da bola da vez para os emergentes. Por isso que eu coloco a Vale aqui justa entre 69,50 e 62,44. É um preço justo ali. Os descontos para outubro, R$ 64,06 para baixo, bolinha amarela inferior, e aí os super descontos aqui estão em 58,91, 57,15, 57,52, 55,39. Alvo, pessoal, de China aí batendo os 5%, até estimulando, quem sabe, a economia sem o mercado esperar, 7,262, 7,418, 7,574 antes do próximo dividendo. Quando divulgar o próximo dividendo, a gente vai lá e reajusta. Tá? Mas é um movimento que eu acho que frustra, né, pessoal? A nossa curva de juros fecha, a nossa curva de juros abre, a nossa Selic cai e a bolsa, infelizmente, segue a curva de juros. Por quê? Não só a curva de juros abriu, mas abriu por quê? Porque os Estados Unidos, a curva de juros americana está em níveis estratosféricos, pessoal. Quando eu coloco o gráfico da curva de juros americana de 10 anos, tá? Eu fiz isso no TC News hoje de manhã, esse é o gráfico mensal, tá? Então o negócio está voando, está abrindo, parece uma ação de crescimento, tá? Chegando a 5%, mas o que dá mais frio na espinha é esse gráfico aqui, ó, anual. Esse é o gráfico da curva de juros americana, 10 anos, Treasuries 10 anos, anual. E só para dar um contexto para vocês, pessoal, aqui é 1980. Pós-Volcker, pós-período de inflação, crise do petróleo. Nós tínhamos, para quem gosta de gráfico, uma tendência de baixa. Tá? Topos e fundos descendentes,
na curva de juros nos treasuries de 10 anos americanos. Legal? Pós-pandemia, tchau, topo, tchau. 3 topos foram embora. 2014, 17 e 19. Estamos chegando a 2006, 2007. Tá? Em 5,28, 2008, pré-2008. Né? Então, esse gráfico, pessoal, talvez seja o gráfico de um início de uma mudança de política monetária. Tá? Que vai durar décadas? Não sei. Mas acho que cabe aqui um pouco de parcimônia. Tá? Eu tenho minha tese, já comentei com vocês, de um mundo multiglobalizado, de commodities aquecidas por mais tempo, não por causa da demanda, por causa do crescimento, mas sim por causa da produção, mais ali cartelizada, né? Mas enfim, nesse momento, quem tá ganhando o jogo tá nítido, pessoal. Quem tá recebendo dinheiro, tá claro aqui, ó. Tá? Quem é? E continua subindo, é uma tendência. Bacana? Não adianta brigar contra, né? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.